versículo 19 e se coloque em pé. Não é? Pode ser tudo nessa ordem. Deuteronômio 30, versículo 19. Vamos ler essa porção da palavra do Senhor. E assim que você achar, já fique em pé aí, por favor. Veja se perto de você não tem ninguém sem as Escrituras, de modo que você possa servir, ajudar, amparar nessa hora. Vamos ler juntos, como a gente costuma fazer. Não importa a sua versão, sua tradução, só gostaria que você lesse em voz alta comigo o versículo 19. Prontos? 1, 2, 3 e já. O versículo 20 prossegue dizendo: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz dEle e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua existência e a longevidade da tua vida, para que você habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Vamos orar mais uma vez? Você pode falar com Deus um pouquinho, pedindo para que o Senhor continue falando conosco? Pode orar aí um instante, faça a sua oração nessa hora. Ore por você, por quem prega, por quem ouve, as demais pessoas. Ore a Deus um instante. Ah, Deus, em nome de Jesus, libera nossa mente para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ah, Espírito, vá traduzindo essa ministração ao coração do Teu servo, da Tua filha. Ah, Deus, e que nós tenhamos a alegria de ver a Tua palavra cair no nosso coração, sendo o nosso coração um solo bom. Que, meu Deus, o nosso coração não esteja endurecido a ponto de Satanás roubar a mensagem. Que o nosso coração, Deus, não esteja ansioso, preocupado, correndo atrás das riquezas da vida, a ponto, Deus, da palavra que cai no coração seja sufocada e não produza de acordo com o que o Senhor deseja. Mas que, Deus, nessa noite aqui, o Senhor afofe o nosso coração, o Senhor adube o nosso coração. Que a Tua palavra entre por nossa mente, pelo nosso raciocínio, e na unção, na operação, na inspiração do Teu Espírito, ela, Senhor Deus, caia em nosso coração e produza 30, 60, a 100 por um, produza de acordo com a vontade do Senhor. É a oração que fazemos para a Sua glória. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor, aí onde você está. Eu gostaria que você lesse em voz alta comigo o título da tela. Você pode ler, por gentileza? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Quando nós estamos numa reunião como essa, e você já me ouviu dizer isso, e você sabe disso, não é? Há muitas pessoas aqui quebradas, não é? Doídas, receberam más notícias durante a semana. Alguns estão aqui preocupados, como é que vão cobrir a conta amanhã? Não é? Os empresários, algumas pessoas, né, com aqueles compromissos financeiros todos, e questões aí do dia a dia com o filho, com o casamento, com as coisas todas, isso vai atraindo a nossa atenção. Mas olhe para mim, por gentileza, e preste atenção no que eu quero dizer para você. Toda vez que Deus reúne o seu povo, toda vez que Deus reúne o seu povo, Ele manda água viva e pão da vida para eles. Toda vez. Desde o começo do culto, irmãos, há uma ministração da água de Deus jorrando para o enfermo, para o preocupado, para o aflito, para o cansado, para o sobrecarregado. Há pão de Deus disponível desde o início dessa reunião, e você deve continuar atento para beber e para comer daquilo que Deus está enviando para você nessa hora.
eu preciso lembrar a você de algo que, às vezes eu lembro e às vezes não lembro, mas vou falar disso hoje. Preciso da gentileza de você evitar se locomover. Toda vez que você levanta, ou que alguém levanta, a minha atenção é desviada e a atenção de outras pessoas também. Logicamente, eu entendo perfeitamente que algumas pessoas precisam se levantar. Às vezes o filho chama você lá embaixo, às vezes alguma questão ou outra que demanda a sua atenção, às vezes os obreiros que estão trabalhando precisam fazer isso. Mas eu peço a gentileza de que toda e qualquer movimentação seja feita depois de certa reflexão, porque daí eu vou respeitar o seu movimento, entendendo que você fez ele, porque não tinha outra coisa a fazer. Amém? Eu quero pensar com você, então, nesse texto, e pensar com você sobre como é interessante esse Deus que se preocupa com a vida. Diga comigo, Deus se preocupa com a vida. Como é interessante isso. A gente olha para um Deus tão grande, tão poderoso, e Ele doa a vida. Ele é o dono da vida. E ao doar a vida, Ele se compromete a preservar a vida. Ele quer cuidar da vida. E além disso, Ele quer que as pessoas vivam bem. Diga comigo, viver bem. O Senhor não quer que as pessoas sejam ricas, tenham saúde, não é só isso, não é só isso. É viver bem, não é? Às vezes no desemprego, às vezes na pouca quantidade de dinheiro, às vezes na ausência de saúde, mas ter aquela vida consistente, aquela vida abençoada, bênção que procede da parte de Deus. Deus tem esse interesse em que as pessoas vivam bem em seus casamentos, na profissão que adotaram, nos desafios que enfrentam, na solução dos problemas que surgem todo dia. Não é lá para a gente resolver. Coisa boa, irmãos, é a gente ter alguns problemas para resolver. É ou não é? Fala a verdade. Imagina a vida não tivesse problema para resolver, ia ser uma coisa muito chata. Então entram algumas coisas que a gente vai precisando ali, Deus vai usando isso para nos abençoar, tudo porque Deus quer que as pessoas vivam bem. Nesse texto que você acabou de ler agora, o Senhor está falando sobre o risco da desobediência, o risco do desamor a Ele, o risco do desapego a Ele, o risco do afastamento dEle. O Senhor está dizendo às pessoas, olha, isso gera morte, isso gera maldição, isso não é bom para você se envolver com a vida, com o trabalho, com os estudos, mais do que comigo, se afastar de mim, isso não é bom para você. O Senhor está falando isso com aquele povo lá naquela hora, e aí, por outro lado, Ele vai dizer o seguinte, e o contrário é uma bênção. Se apegar a mim, me amar, sujeitar a minha orientação, aproximar-se de mim, e isso vai gerar bênção para a sua vida, diz o Senhor. E é interessante que nesse contexto, o Senhor diz àquelas pessoas, escolhe, pois, a vida. Deus quer que as pessoas vivam e tenham uma qualidade de vida boa, abençoada, e Ele vai dizer isso para elas, escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus interessante, um Deus preocupado com a existência das pessoas, e Ele diz então, escolha ser abençoado, escolha viver, é o desafio de Deus para Israel, lá no deserto ainda. Eles tinham tantas coisas para enfrentar, eles tinham lutas para enfrentar, eles tinham a terra para tomar posse, eles tinham ali no meio deles gente doente, gente mais velha, gente com necessidades especiais. Imagine aí, milhões de pessoas com todo tipo de gente, e Deus olha para eles e através de Moisés diz o seguinte, escolham viver, escolham a vida. E agora eu vou tomar a liberdade de fazer isso, eu vou retirar essa expressão, escolhe, pois, a vida, do seu contexto, e vou fazer dela um tema. Eu não vou pregar o texto agora, não vou fazer como sempre faço, uma avaliação do texto, eu vou usar o tema, e o tema é esse com você aqui nessa noite, a partir desse contexto, e você vai perceber que às vezes eu vou um pouquinho para o texto e fico só no tema, mas é disso que eu quero falar com você agora, escolha, pois, a vida. Pode dizer isso comigo? Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Que conselho poderoso. Que orientação tão maravilhosa. Que direção certa que Deus dá. Ele diz o seguinte, escolhe viver. Escolha a vida, esteja atento. Escolha a vida. E eu quero pensar em duas coisas com você nesse tempo curto que tenho aqui nessa noite. E tentar responder duas perguntas. Né? A primeira é qual vida? E a segunda é por quê? Escolhe, pois, a vida. Qual vida? E por quê?
Quero pensar à luz da palavra de Deus com você sobre isso. A primeira pergunta, qual vida? Olha, é óbvio, é essa que eu tenho. Escolhe, pois, a vida. Qual? Eu não tenho ali várias vidas à minha disposição para escolher. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como experimentar a tua existência, eu não tenho como trocar de papel com quem quer que seja. Eu só tenho a minha vida. Qual vida escolher? A minha. Não é? Diga isso, escolho a minha vida. Diga, escolho a minha vida. É isso, você não pode escolher outra. Não tem jeito. Eu talvez imagino você, não sei se já viu isso, eu já vi, não é? Numa casa de crianças pequenas e tal, aquela coisa toda, e o pai e a mãe dão aquela bronca, e às vezes o filho fala o seguinte: eu queria ser filho do outro lá. Eu queria morar lá naquela casa. Né? Já ouviram isso alguma vez? Já, pais, avós aí e tal. Eu queria ser outro. Mas nós já entendemos que isso nos é vedado. Nós só temos essa existência. Você é isso aí que você é. E essa vida sua tem duas características, pelo menos duas características. Eu quero pensar numa delas com você hoje. A primeira característica é essa temporariedade. A vida é passageira. Essa vida que você tem e que você precisa escolher ela, né? Ela é a sua única opção, ela é finita. O texto na tela é de Tiago, irmão de Jesus Cristo, um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José. Não é? Ele diz isso para nós: vocês não sabem o que sucederá amanhã. Mas como não? Eu tenho uma agenda para a semana inteira, irmãos, eu tenho agenda até o fim do ano. Não é? Tem mais alguém aqui que tem agenda aí prontas aí para a semana toda? Levanta a mão só para mim quem tem agenda pronta. A gente sabe o que quer fazer amanhã. Mas o texto bíblico diz assim: bom, você não sabe o que vai se dar amanhã. E aí o texto bíblico continua desenganando a gente acerca do futuro. Ele diz assim: o que é a nossa vida, ou a vossa vida? Ah, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida é passageira, a vida é transitória. Ah, o conselho do Senhor para aquele povo lá: escolhe, pois, a vida. Ah, ele falava isso para a gente que ia passar, e passaria logo. Mas ele insistia com eles: escolhe, pois, a vida, mesmo que um dia esta vida vá acabar. Escolha a vida. Essa é uma característica da minha e da sua vida, ela é passageira. Disse hoje de manhã para os irmãos que há outros textos bíblicos que vão comparar a vida a uma erva, não é? Que vem o sol e ela seca e murcha. E eu me lembrei que lá na frente da minha casa tem um ipê branco. Alguém tem ipê aí perto de casa? Levanta a mão, só quem tem ipê perto de casa. Não é? Ah, eu acho tão lindo quando ele floresce. Mas, irmãos, eu moro com aquele ipê faz tempo. Toda vez que ele floresce, eu já tiro umas 500 fotos rápido, porque passa logo. Não é? É assim o seu ipê lá também? No outro dia, as folhas que estão maravilhosas, elas viraram um monte de coisa no chão. E aí a palavra de Deus vai dizer acerca da minha e da sua vida: ela é passageira. Não é? Outra coisa interessante sobre a minha e a sua vida, eu imagino que você concorde comigo, é isso que está naquela: nossa vida é um pacotão. Eu vou tentar explicar para você qual é a ideia de pacotão. É assim, ó. Aquelas coisas que acontecem conosco, acontecem com todo mundo. A gente tem um monte de alegria e um monte de tristeza durante a caminhada. A gente enfrenta doenças, e aí tem saúde, e um dia a gente está empregado, outro dia está desempregado, um dia a gente ganha muito, às vezes outro dia não ganha nada. E a gente tem momentos em que a gente está cheio de certezas, e em outros momentos as dúvidas estão acabando com a gente. A vida é um pacotão, daqueles onde em determinados momentos a gente está forte, e outros a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ajudar a gente, porque a gente está enfrentando uma fraqueza tão grande diante de determinadas circunstâncias, ou as nossas forças foram completamente sugadas por causa de determinado problema, ou determinada circunstância que a gente teve que resolver. A vida é um pacotão, onde num momento a gente está cheio de coragem, e outro a gente está completamente acovardado diante de determinadas circunstâncias. A vida é um pacotão porque pensa em algumas perdas que a gente sente até hoje.
E pensa em algumas coisas que nós recebemos de modo tão maravilhoso, que alegram o nosso coração e geram alívio e paz para nós. A vida é um pacotão porque a gente passa por tragédias que a gente não entende e a gente acha que não vai suportar. E outras vezes a gente tem alegrias tão grandes que abençoam a vida e a gente avança pela existência nossa. A vida é um pacotão desse jeito. Às vezes a gente costuma olhar o Facebook e o Instagram dos outros e a gente começa a achar que a vida dos outros é boa só por causa do flagrante de um instante. Mas a vida de todo mundo, inclusive aquela expressa no Instagram ou no Facebook, é só um pacotão. Um pacotão igual ao seu, igual ao meu, de onde a gente surge e enfrenta tantas coisas, e às vezes elas vêm de modo sucessivo, e às vezes vem tudo de uma vez, que a gente fica pensando como é que a gente vai aguentar. Essa é a vida. Não é uma vida com tantas coisas. E toda a vida, além de ser passageira, ela é cheia de altos e baixos, e coisas que a gente gosta, e coisas que a gente não gosta, e sossego e preocupações. E é tão interessante isso, que esta vida que é passageira, que é curta e cheia de detalhes ruins e outros maravilhosos, que o Senhor aconselha ao povo lá no deserto. Ele diz o seguinte: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Eu quero observar com você algumas pessoas agora que escolheram viver. Eu vou usar somente os exemplos bíblicos. Eu poderia pegar o jornal dessa semana, eu poderia olhar para a história, mas eu quero me ater às verdades bíblicas, eu prefiro fazer assim. São exemplos de pessoas que escolheram sonhar, são exemplos de pessoas que escolheram ter esperança, eles escolheram agir, eles escolheram se erguer de novo, eles escolheram orar e acreditar. A primeira pessoa que eu quero pensar com você hoje aqui é Noemi. Diga comigo, Noemi. O registro dela está lá no livro de Ruth, sua nora, não é? Noemi é uma refugiada. Olhe para ela um instante. Ela sai da sua nação, porque havia fome e dificuldade aqui na sua nação. E ela vai para um outro lugar cheio de esperança. Olha os olhos de Noemi, eles brilham de esperança. Ela está sonhando. Tipo quando acontece com a gente, quando a gente está com expectativas de alguma coisa boa, a gente fica assim empolgado. E ela então agora está segurando na mão do seu marido, e ela carrega 2 meninos. E eles saem de sua terra, deixando para trás preocupações e assombros e ruindades do pacotão da vida. E eles estão indo para um outro lugar, com esperança de dias melhores. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós, versículos abaixo do capítulo 1, que os anos passaram. E se você olha Noemi de novo, ela sepultou os seus sonhos, juntamente com seu marido. Ela sepultou a sua força e o brilho dos olhos, juntamente com o filho primogênito. Ela sepultou o ardor do coração e a motivação da existência, e quando sepultou o seu filho caçula. Olhe para Noemi. Ela está alquebrada, ela está triste, ela está amarga. Mas a palavra de Deus diz que, de repente, ela começa a ouvir notícias lá da terra da qual ela havia se afastado. E lá naquela terra de onde ela tinha saído, as notícias que chegavam era que Deus tinha tido misericórdia, que as coisas estavam melhorando, que as pessoas estavam retornando, e que Deus estava pondo a mão e curando e aliviando a dor da existência daquele povo. E aí a palavra de Deus diz que Noemi escolhe a vida. Ela escolhe ter esperança novamente. Ela escolhe se esforçar novamente. Ela escolhe se levantar e deixar aquele lugar de tantas dores e dificuldades, e dar a si mesma uma nova chance. E ela retorna então para o seu lugar. E aí você conhece o resto da história de Noemi, dela e do trabalho dela e do esforço dela. Vem posteriormente Davi,
e a própria linhagem de Jesus Cristo passa por sua nora. Noemi escolheu viver. Eu gosto de pensar em Jeremias no capítulo 38. Jeremias é um dos grandes profetas do Senhor, um homem cheio de Deus, um homem determinado, um homem que viveu a vida para a glória do Senhor, como porta-voz de um Deus todo-poderoso, e ele anuncia profeticamente aquilo que vai se dar no Reino do Sul, e tudo aquilo que ele vai falando vai se cumprindo, mas ele cai na mão dos seus inimigos. Não é porque é homem de Deus que é respeitado. Não é porque é mulher de Deus que é valorizada. Não é porque é um crente, um filho de Deus que vai ser tratado bem pela vida ou pelos homens e vai ser reconhecido pelas pessoas. Não é bem assim, é só a gente olhar a história. E Jeremias então cai na mão dos seus adversários e ele é lançado numa cisterna, um poço. E a Bíblia diz que aquele poço já não tem mais água, só tem barro. E o capítulo 38 vai dizer que Jeremias é lançado ali, e ele atola naquele barro, e ele fica ali, até que alguém se lembre dele, e chame ao rei para falar acerca dele. E daqui a pouco, então, Neemias é retirado daquele lugar por ordem do rei. E ele então agora é trazido diante do rei, e o rei pergunta para ele o que se daria, e Neemias então anuncia mais uma vez a Zedequias tudo o que havia sido dito antes. E para Zedequias, Jeremias diz: escolhe a vida. Escolhe a vida, rei. Faça isso, faça aquilo. Se você não fizer isso, a tragédia vai se dar. Mas se você fizer isso, o Deus dos céus que me enviou a falar com você vai te proteger, vai defender Jerusalém. Nabucodonosor não vai entrar aqui. Escolhe a vida, Zedequias, de Jeremias para o rei. E logo depois que ele diz isso ao rei, ele faz um pedido. Ele faz o seguinte: não me deixa voltar para aquela cisterna, para que eu não morra lá. Interessante. O homem de Deus, o profeta, diante de um homem ímpio, contra quem a palavra de Deus tinha sido dada e se cumpriu letra por letra. Esse homem de Deus, diante da iminência de ser lançado de novo naquele lugar tão ruim, escolhe a vida, e ele pede então agora para que seja protegido, para que seja guardado. Ele pede por si. Gosto de pensar nos escravos. Hoje de manhã eu lembrava isso aos irmãos. O evangelho foi se esparramando e gente foi sendo salva de todos os estratos sociais. É assim ainda hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E os escravos começaram a se preocupar agora, porque eles eram salvos em Jesus. E agora eram escravos. Como iam viver a vida? Como seria a coisa dessa maneira? E a pergunta chega aos ouvidos do apóstolo Paulo. E Paulo, então, em sua sabedoria, em sua inspiração, lá no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 21, ele diz assim aos escravos: não se preocupem se vocês se converteram a Jesus sendo escravos. Não se preocupe com a condição social. Não se preocupe com essa questão toda. E logo ali abaixo ele vai dizer o seguinte: porque você pode ser escravo dos homens, mas você é livre em Cristo Jesus. Mas ele diz para os escravos: se você foi salvo sendo escravo, não se preocupe muito com isso. Agora, se for lhe dada a oportunidade de ficar livre, aproveite. Olha a palavra do apóstolo Paulo. Se for dada a você uma oportunidade na vida, escolha viver. Escolha avançar, escolha ir para outro nível, escolha ir além. Um dos textos que eu gosto muito de pensar nas Escrituras Sagradas, eles estão lá no livro de Números, no capítulo 27, versículos de 1 a 7. Números 27, de 1 a 7. Tem 5 nomes para você decorar aí, aliás, são 6. O primeiro nome é Mala. O segundo nome é Noa. O terceiro nome é Ogla. Quarto, Milca. Quinto nome, Tirza. Elas são filhas de um cidadão chamado Zelofeade. Zelofeade é o pai delas. E Zelofeade só teve meninas. Ele não teve um filho homem. E a lei dizia algo interessante naquela época. Quando um homem não tem um herdeiro masculino, os bens que ele tem, a terra que ele possui no clã, na tribo, é dividida entre outros herdeiros. Elas não passam para as mulheres. As mulheres não herdam o patrimônio do pai. Essa era a lei. E você não está lendo agora, né? Você está prestando atenção em mim agora. Não é isso mesmo?
Isso, você lê em casa. Muito bem, todo mundo aqui comigo. Isso. E aí, a palavra de Deus, então, vai dizer isso. Agora eles ficam sem terra e o nome dele se apaga, porque ninguém vai levar o nome dele à frente. A mulher não diz, eu sou Beltrana, filho de Zelofeade. Não é assim que funciona. E essas meninas então se reúnem em casa agora. O pai é sepultado. E elas estão pensando o que vai acontecer de nós. A lei diz isso, a lei diz aquilo. E aí eu fico tão impressionado, porque elas decidiram viver, elas escolheram viver. E elas pensam então em outras possibilidades, em outras alternativas. A lei diz isso, mas quem sabe não cabe um recurso? A lei diz isso, mas quem sabe se a gente não pedir, isso não muda? E elas começam a sonhar com outras possibilidades. E a Bíblia diz que elas vão bater lá na porta de Moisés. O grande legislador abre o coração, abre o tempo, abre a vida para elas. Elas são introduzidas, apresentadas, e elas trazem então o pedido. O pedido é o seguinte: nós somos mulheres, nós queremos herdar as terras do nosso pai e queremos ter o direito de fazer com que o nome do nosso pai se prospere em nossa nação, progrida, avance em nossa nação, se perpetue em nossa nação. E a palavra de Deus diz que Moisés, homem de Deus, falou o seguinte: não tenho como responder isso a vocês, eu vou falar com o Senhor. Lindo, né? Moisés então vai orar, e a palavra de Deus diz então que a palavra de Deus para Moisés é o seguinte: atende essas mulheres, atenda elas, deixa elas serem felizes. Elas escolheram viver, elas trouxeram esse desafio, e a palavra de Deus diz então que a partir delas, aquilo se tornou então praxe e aplicável em toda a nação, porque mulheres escolheram viver. Gosto desse homem, a história dele tem um final maravilhoso, um final feliz. Ele é um salteador, um agitador. Ele, durante parte da sua vida, vive oprimindo os outros, fazendo mal para os outros. E agora ele é capturado, ele é submetido ao julgamento da época, e a pena aplicada nele é a pena capital. Ele vai morrer, e vai morrer morte de cruz. E agora ele é crucificado. Do lado dele é uma outra pessoa crucificada também, e o colega dele é crucificado do outro lado, e agora ele está ali esvaindo em sangue, e ele continua fazendo, na iminência da morte, aquilo que havia se acostumado a fazer durante parte da vida. Ele agride os outros. Ele continua agredindo, ele continua se impondo, ele continua fazendo mal para os outros. Se você é Deus, diz ele, desça daí e tire nós também, é a fala dele. Esse é o discurso dele, por alguns momentos. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, que chegando o momento dele, derradeiro, naquela existência tão passageira, tão curta, e naquele pacote de vida, que tantas coisas que ele semeou e colheu, esse homem escolhe a vida. Ele olha para Jesus, que está morrendo aqui do lado dele, e diz assim: lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no seu reino. Isso é maravilhoso, porque naquela hora, o autor da vida, o dono da vida, diz a ele o seguinte: hoje, você se encontra comigo de novo no paraíso. Hoje, a gente se vê de novo. Ele escolheu a vida. Estas pessoas e tantas outras dizem para mim e para você que a nossa vida é passageira e que ela é um pacotão de tantas coisas que vêm sobre nós. A gente enfrenta dor, tristezas, alegrias, assombros, fraquezas, perdas indizíveis. Mas nós podemos nos levantar para ter esperança. Nós podemos nos levantar para tentar de novo, para refazer algumas coisas. Nós podemos pedir, nós podemos orar, nós podemos insistir, nós podemos buscar, nós podemos crer que amanhã é um outro dia. Aliás, a palavra do Senhor diz para mim e para você que basta a cada dia o que mesmo? O seu mal. Palavra do autor da vida, palavra de Jesus Cristo. Nessa questão de que amanhã é um outro dia, o Senhor diz, através do salmista, que a tristeza, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem no raiar do outro dia. É isso que a palavra de Deus diz para mim e para você. E o Senhor então nos desafia a escolher, pois, viver. Escolhe, pois, a vida. E se a vida é curta, e ela é complicada,
Por que então escolher estar vivo? Eu queria propor algo para você nessa noite. O Senhor espera que nós escolhamos a vida, escolhamos estar vivos, porque Deus quer abençoar esta minha vida. É esta vida que Ele quer abençoar. É a esta pessoa que você é que Ele quer se revelar. Não é? É nessa existência nossa, muitas vezes conturbada e doída, e sobretudo passageira e finita, que o Senhor tem propósito de intervir e de se apresentar. Eu, há pouco tempo atrás, acho que foi no momento em que eu estava enfermo, eu recebi esse texto. Você pode ler comigo aqui, ó? Ele dá mais graça. Podemos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Você acredita nisso? Aleluia. Eu acho que foi no momento que eu estava enfermo, um amigo meu me mandou esse texto e eu achei ele esses dias. Deus quer abençoar esta minha vida. Essa minha vida. Você pode dizer isso para você mesmo aí? Põe a sua mão no seu coração e diz: Deus quer abençoar esta vida, a minha vida, é a minha vida. Ele quer se revelar a ela. Eu acho lindo essa expressão, não é? Que o texto nos diz, que esse texto nos diz assim: Ele dá mais graça quando os fardos se tornam maiores. Talvez hoje você esteja aqui, você só esteja sentindo o aumento do peso do fardo. Mas o aumento do peso do fardo não é a única realidade para um filho e para uma filha de Deus. O fardo, quando ele aumenta, a impressão que nós temos é que está tudo mais pesado, mas a nossa fé grita para nós que o nosso Deus ajuda-nos a sustentar o fardo que a gente tem. Ele avança com mais graça sobre nós, para que a gente possa suportar esse fardo. Ele manda mais força quando a luta aumenta. Tem hora, meu irmão e minha irmã, que parece que você está com aquela preocupação com o filho, aquela preocupação na empresa, aquela preocupação no trabalho, no relacionamento, e parece que o ardor da luta está aumentando, e a luta está aumentando. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Satanás se levanta, quando as questões se levantam, quando fica tudo muito difícil, o nosso Deus está pondo um pouco mais de força em nós. Ele está investindo força para que a gente possa lutar um pouco mais e enfrentar as circunstâncias que se levantam contra nós. Essa é a grande verdade da vida. As provações multiplicadas, Ele dá paz multiplicada. A aflição extra, Ele acrescenta a sua misericórdia. Olhe para mim, por favor. O Deus da Bíblia ama as pessoas. É por isso que Ele diz a elas: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver esse Deus avisando, insistindo, avisando, insistindo, e insistindo, e avisando, e depois Ele perdoa, e depois Ele corrige, depois Ele perdoa de novo, e corrige de novo, e avisa de novo, e insiste de novo, e dá outra oportunidade, e socorre, e perdoa, e insiste. Olhe para a Bíblia e você vai ver Deus fazendo isso o tempo inteiro com as pessoas. O Deus das Escrituras quer fazer o bem para a tua existência. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Me ajuda, diz para Deus quer fazer o bem para você. Deus quer fazer o bem. Olhe para mim, por gentileza, o Deus das Escrituras. Ele diz assim: escolhe, pois, a vida, porque Ele tem o prazer e o poder de curar a alma. Hoje, aqui nessa noite, talvez você tenha entrado aqui com tantas preocupações e tantas dores. O Deus da existência humana, Ele tem o poder de aliviar a sua alma, aliviar a alma, aliviar o coração, enxugar a lágrima. O Deus das Escrituras que diz: escolhe a vida, Ele tem o poder de renovar a esperança, de produzir um sorriso novo na face da gente. Esse é o desejo dEle, mais profundo do coração dEle. O Deus das Escrituras, Ele tem o poder e o prazer de revelar as suas muitas misericórdias sobre nós. Estava dizendo às pessoas hoje de manhã, não é, quando os primeiros raios de sol entraram por nossa atmosfera, trazendo luz,
Naquele momento ali, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre cada um de nós. Misericórdias renovadas sobre cada um de nós. É a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que ele diz, escolhe, pois, a vida, porque a sua vida é alvo das minhas muitas misericórdias, das minhas muitas compaixões. É na minha e na tua existência que Deus quer manifestar a sua grandeza e a sua beleza. Nós estamos aqui nessa noite diante de um Deus que tem poder de curar os enfermos. Nós estamos aqui nessa noite diante de um Deus que perdoa os nossos pecados, que apaga as nossas injustiças. Um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que renova a fé. Esse Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho diz de si mesmo, eu sou a vida. Eu sou a vida. E Ele entregou o seu Filho para que a gente tenha vida em abundância. Ele entregou o seu Filho para que rios de água viva corram do nosso interior. Eu preciso lembrar você, olhe para mim, por favor, rios de água viva. Você consegue dizer isso comigo? Rios de água viva. Você acredita que esse é o propósito de Deus para você? Ô irmão, sabe por quê? Porque eu fico olhando para nós, eu trabalho com crente o tempo inteiro, e eu sou crente, eu fico pensando que às vezes de nós não sai muito rio de água viva. Às vezes o que está saindo de nós é rio de preocupação viva, rio de amargura viva, rio de raiva viva, rio de perturbações e ansiedades vivas. É isso que está tomando às vezes a nossa mente, o nosso coração, e a gente corre para lá e corre para cá, e fica tão ansioso, e a gente pega mais trabalho, e a gente quer mais dinheiro, e a gente quer mais título, e a gente quer mais isso, e a gente quer mais patrimônio, e a gente vai correndo atrás das coisas, a gente vai ficando sufocado, e a vida não para diante de Deus, a vida não se alivia diante de Deus, a vida não vem para os pés de Deus, não há tempo de receber a água dele, para jorrar água viva. Tem alguém aqui que nessa noite gostaria de ter a experiência crescente de rios de água viva jorrando do seu interior? Levanta a mão, só crente, estou falando com crente. Fala, Senhor, deixa jorrar rios de água viva do meu interior. Porque essa é a palavra do Senhor. Aquele que crê em mim, rios de água viva vão jorrar do seu interior. Essa é a promessa para nós. Não está falando que a gente vai ficar rindo o tempo todo. Não está falando que a gente vai ficar pulando o tempo todo. Não, vai falar que nós vamos sofrer de vez em quando, vamos enfrentar doenças, vamos enfrentar perdas, vamos cometer desatinos e pecados. Mas nós vamos ter um lugar dentro de nós, para onde a gente volta, e o Espírito está jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida da parte de Deus, para nós e para os outros, em meio às circunstâncias da nossa existência. Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor, porque Satanás veio matar, ele veio destruir, ele veio roubar. Essa é a fala do Senhor sobre o adversário das nossas almas. Mas o texto que eu mais gosto em relação a esse, toda vez que eu me lembro desse texto, que diz que Satanás veio roubar, matar e destruir, eu gosto sempre de citar 1 de João 3,8. Para isso se revelou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Olhe para mim, por favor. Deus quer que a gente escolha a vida, essa vida. Porque se Satanás tem o poder de roubar, o Filho do Deus vivo veio para destruir as obras dele, e destrói as obras dele pelo poder que tem de restituir, de devolver, de dar generosamente. Escolhe, pois, a vida, porque se Satanás tem o interesse de matar, Deus tem o interesse de dar vida, e vida abundante. Se Satanás tem o interesse e o poder para destruir, o Filho de Deus tem o poder para reconstruir, para reedificar, para construir e edificar coisas novas. Nós cantamos hoje, e essa é uma coisa maravilhosa para a gente pensar na vida, como um pacotão de coisas que nos sobrevêm, é que o Senhor nosso Deus tem o poder de fazer que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Percebe? Escolhe, pois, a vida. Qual vida? Essa.
Porque nessa vida, nesse tempo, nessa existência, nessa sucessão de coisas que às vezes nos acometem, Deus pode pegar tudo isso e fazer com que tudo isso coopere para o seu bem. Você acredita nisso? Coopere para o seu bem. Escolhe, pois, a vida, porque nessa vida curta, passageira, cheia de coisas, a palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Escolhe, pois, a vida, porque é para essa vida a promessa e a orientação do Senhor que diz o seguinte: o fraco pode dizer, eu sou forte. É para essa vida, não é para outra vida, é para essa. Eu queria chamar você para você se colocar em pé aí onde você está, um instantinho, por favor. Eu vou pedir a gentileza de você curvar a sua cabeça um instante, por favor, aí onde você está. Vou pedir para você fechar os olhos um instantinho, aí onde você está. Sossegue o seu coração, acalme-se. Esse Deus nos propõe uma vida nobre, uma vida elevada, uma vida marcada pela santidade que Ele produz, uma vida pura, uma vida de significado, uma vida de destino. Esse Deus olha para mim e para a sua vida, Ele quer injetar nessa nossa vida, nessa nossa existência, curta e às vezes tumultuada e às vezes doída, Ele quer injetar nela a vida do Espírito Santo. Uma vida de adoração, uma vida de revelação, uma vida de poder de Deus, uma vida onde a gente é transformado de glória em glória, uma vida onde a gente está aqui hoje, e a gente olha para a própria existência e pensa assim, curta, tumultuada, mas eu não sou daqui, eu sou peregrino, meu destino é a casa do meu pai, eu estou indo para lá. Destino, sentido. Eu queria que você hoje, aqui nesse lugar, você que está aqui, saísse daqui com um firme propósito de escolher a vida, escolher ir ao médico, escolher fazer exames, escolher tomar os remédios, escolher ouvir outras opiniões. Eu quero desafiar você a abrir o teu coração com pessoas de sua confiança. Eu quero chamar você para você escolher rir de si mesmo de vez em quando, porque às vezes a gente fica tão fechado em nós. Eu quero desafiar você a escolhermos a vida, fazendo exercícios, comendo boa alimentação, procurando dormir bem, entende? Escolher a vida em que a gente perdoa, porque o perdão não é bem só para o outro que recebe, o perdão é uma arma de defesa para quem dá. Escolhe, pois, a vida, para sonhar de novo, para ter esperança de novo, para melhorar o currículo. Escolhe, pois, a vida de olhar para o canto e chorar diante de Deus suas dores e medos e pedir a Deus novas oportunidades, novas interferências, perdão. Escolhe, pois, a vida para amar as pessoas, para valorizar as pessoas, para tratar melhor os pais, para estudar mais, para tirar notas melhores, para sonhar com outras coisas. Escolhe, pois, a vida para receber o amor de Deus. Ouça o que eu preciso dizer para você nessa noite. Deus não te condena e nem te rejeita. Deus te ama com amor profundo e incondicional. Hoje aqui, nesse lugar, você pode se abrir para o amor dEle. Ele quer te perdoar, Ele quer te ajudar, Ele quer te amparar, Ele quer te aliviar em meio às questões da sua vida. Você não está sozinho. Deus quer te ajudar. Deus quer te envolver com coisas boas. Eu queria nessa hora chamar algumas pessoas para virem até aqui à frente. Nós vamos encerrar o culto orando por algumas pessoas. Eu quero chamar você que tem alguns sonhos legítimos, sonhos do seu coração que você acalenta. Às vezes é um filho, às vezes é a casa, às vezes é a empresa, aquelas coisas que você está sonhando, que você tem aí no íntimo, sonha junto com a esposa, sonha com os pais, sonha sozinho. Você que tem sonhos, você que está escolhendo viver sonhos, você saísse do seu lugar para apresentar os seus sonhos aqui diante de Deus. Eu quero orar com você, se você quiser que a gente ore junto por você.
Eu quero orar com você que está aqui hoje tremendamente preocupado. Algumas questões lá na sua casa, lá na sua empresa estão perturbando a sua mente. Eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar junto. Nós nos ampararmos mutuamente. Eu quero orar com os enfermos. Você que está aqui enfermo. Uma enfermidade avassala o seu coração, a sua alma, a sua mente ou o seu físico. E você crê na oração, você crê num Deus que se importa com você. Você está aqui nessa noite, talvez queira voltar para Jesus. Você está aqui nessa noite e precisa se reconciliar com Jesus. Também pode sair do seu lugar. O Espírito Santo está falando com você. Desde o início dessa reunião, há um ardor aí dentro de você. Deus fala com você. Você pode sair do seu lugar. Você que chegou aqui hoje cansado da própria vida. Você pode sair do lugar, vir para cá, falar: eu escolho a vida, eu escolho receber o amor de Deus, eu escolho me levantar. Sai do lugar. Isso. Você que está aqui na frente, eu vou pedir para você colocar a mão no seu peito, assim, ó. Você que está aqui na frente, isso. Pronto. Eu vou pedir para você falar com Jesus. Por que você veio aqui à frente? Aí onde você está? Qual é o desassossego? Qual é o sonho? Qual é a enfermidade? Fala com Jesus aí onde você está. Humildemente, fala com Ele. Talvez Satanás esteja falando para você: mas você já falou antes. Não tem problema, não ouça Satanás. Creia em Deus. Fala: Senhor, eu estou insistindo com o Senhor mais uma vez. Mais uma vez. Estou me abrindo para o Senhor mais uma vez. Brigue com Deus aí um instantinho. Você pode insistir diante dele nessa hora. Fale com o Senhor mais um pouco. Vou deixar você aí um pouquinho. Deus ouve a sua voz. Deus ouve a sua oração. Senhor dos céus e da terra, nós escolhemos crer, nós escolhemos insistir, nós escolhemos orar de novo, nós escolhemos sair lá do nosso lugar e virmos aqui para frente para dizer que nós escolhemos esperar mais um pouco diante de Ti. Nós não temos para onde ir, nós não iríamos para nenhum outro lugar a não ser os Teus pés, a Tua presença, e nós vimos para cá, nós escolhemos nos debruçar, nos inclinar aos pés daquele que valoriza a nossa vida e que tem propósito para a nossa vida e que insiste conosco nessa noite. Nós vimos diante de Ti, trazemos diante de Ti essa preocupação, trazemos diante de Ti essa dor, trazemos diante de Ti essa lágrima, trazemos diante de Ti, Senhor Deus, isso que nos envergonha, trazemos diante de Ti essa enfermidade, trazemos diante de Ti isso que para os homens não tem mais solução, e às vezes aos nossos próprios olhos não há nada mais a fazer. Trazemos diante de Ti o nome desse ente querido, desse filho, dessa filha, desse pai. Deus da vida, nós escolhemos trazer diante de Ti mais uma vez a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência, porque sabemos que o Senhor pode curar, o Senhor pode tocar, o Senhor pode aliviar, o Senhor pode fazer um milagre agora, o Senhor pode queimar essa enfermidade agora, o Senhor pode abrir essa madre agora, o Senhor pode liberar, Deus, a porta do emprego, a saída para aquele problema agora. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode acalentar o nosso coração, o Senhor pode colocar um novo cântico nos nossos lábios, o Senhor pode trazer esperança para o nosso olhar de novo, pode nos ajudar a nos levantar do meio das cinzas e reconstruir. Nós cremos e por isso nos abrimos diante de Ti. Então, Pai Santo, libera a unção do Senhor sobre nós nesse momento. Libera a unção agora, que quebra as cadeias, que quebra os grilhões, que renova a fé, que põe uma força nova. Deus, que enxuga essa lágrima, que ajuda a gente a crer que
que o dia do sorriso vem, que a renovação das suas misericórdias são realidade e que o Senhor nos sustenta. Faz isso nesse momento. Glorifica o teu nome nesse momento. Será que aqui nesse lugar, nós conseguiríamos levantar um minutinho os nossos olhos para o Senhor e louvarmos o Senhor um minutinho? Será que é aí onde você está? Na galeria, embaixo da galeria, aqui na frente, nós poderíamos, em meio às lágrimas que muitos estão derramando aqui, dizer algo bom acerca do nosso Deus. Você poderia fazer isso comigo? Talvez com as mãos erguidas assim, ó, em meio às suas petições e lágrimas e choro. Aí, desse lugar onde você está, você poderia deixar a sua voz chegar diante do trono da graça com uma saudação ao Senhor. Aí onde você está, uma palavra de exaltação ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Que me sende canda sora managacera lava. Nós te exaltamos daqui desse lugar de dor e assombro, de expectativas. Nós te exaltamos, nós te damos graças. Ó Sião, saúde o Senhor comigo, Sião, um instante. Saúde o Senhor comigo, um instante. O Deus que opera maravilhas, Deus que repreende Satanás, Deus que cura enfermos, Deus que alivia o fardo. Saúde o Senhor comigo, um instante nesse lugar. Bendito seja, oh bendito seja, oh bendito seja. Oh, glorificado seja o teu nome. Oh, esperança nossa. Oh, esperança nossa. Nós te saudamos. Porque o Senhor preserva a nossa vida. Porque o Senhor age em nossa vida. Nós te bendizemos aqui nesse lugar. Recebe a nossa adoração. Oh, misturada em nossas lágrimas, banhada pelas nossas lágrimas, recebe a nossa adoração. Adoração da tua filha, do teu filho. Às vezes nesse momento de tanta fraqueza, recebe a nossa adoração. Na presença dos deuses, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, o nosso santo. Bendito sejas. Bendito sejas. Oh, aleluia. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o favor imerecido dele, as promoções imerecidas dele, que o amor de Deus, o Pai, o autor da vida, sustentador da vida, o poder do Espírito Santo, venha fortalecer você na sua caminhada, para a glória dele, em nome dele. Amém. Amém. Dê alguns abraços bons aí perto de você, ó. Isso, dê alguns abraços bons aí.